salvação, por outro lado, às vezes fala-se pouco daquilo que a salvação nos traz e do seguimento que a salvação deve produzir nas nossas próprias vidas. Por isso, agora vamos ler o tal texto que eu vos disse, que está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 5 ao verso 15. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem na vossa tradução, seja ela qual for. 1 Coríntios capítulo 3. Os irmãos sabem que Paulo escreve a uma igreja que lhe deu algumas preocupações, uma igreja que na verdade tinha entre si algumas dificuldades a resolver, mas ele escreve estas palavras, começando no verso 15. Perdão, 5, isso. Obrigado, agora eu sei que vocês estão atentos. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual, pela obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A intenção ao ler este texto não é fazer uma análise muito apurada daquilo que é o próprio texto. Estamos a servir-nos dele para mostrar aquilo que é o entendimento que a palavra nos dá sobre esta ideia de galardão. Esta ideia que, como Paulo explica, há quem edifique sempre sob um fundamento, mas a maneira como edificamos é absolutamente determinante para o entendimento do que significa este prémio, esta recompensa de que a palavra de Deus fala. Quando nós olhamos à frente, nós entendemos que a Bíblia nos fala da ideia de coroas. A coroa representa muita coisa mesmo naquilo que é o ensino das Escrituras. Mas basicamente está associado a esta ideia de recompensa. E todos nós, de alguma forma, sabemos o que é que significa a recompensa nas nossas vidas. Nós todos os dias trabalhamos para alguma recompensa. É verdade que às vezes se exagera na maneira como as pessoas andam atrás da recompensa. Há várias maneiras de nós entendermos a recompensa e há também várias formas dos pais usarem as recompensas até mesmo por questões pedagógicas. A recompensa está presente na escola, está presente no lugar de emprego, está presente em todo o lado. E a verdade é que a recompensa está presente na vida cristã também das pessoas. Agora notem, ela é o resultado daquilo que a salvação produziu em nós. Essa recompensa que Deus nos quer dar não tem nada a ver com o equilíbrio entre aquilo que é a salvação na nossa própria vida. Porque, como disse, a salvação é um presente que nós não merecemos e nos é dado. Mas a recompensa é algo que resulta do entendimento que nós temos da própria vida cristã. Como é que eu vejo a vida cristã? Como é que eu vejo Deus? Como é que eu vejo a obra de Cristo? Como é que eu, pessoalmente, consigo entender aquilo que Cristo fez por mim ao ponto de eu poder estar na vida cristã com uma atitude de gratidão, fazendo aquilo que me é pedido? Nunca esqueçam das palavras do Senhor Jesus quando Ele disse: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Eu sei que às vezes não é muito conveniente nós nos lembrarmos destas palavras, mas é importante que todos os dias nós percebamos que quer estejamos no lugar de emprego, quer estejamos na igreja, quer estejamos na escola, na universidade, nós
temos uma matriz que nos foi dada e que faz de nós sermos constantes discípulos de Cristo se nós já recebemos o presente que nos foi oferecido. Quando olhamos para isto, vamos rapidamente olhar o texto que está em Apocalipse 22:12. Reparem o que é que Jesus diz. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu não tenho muito a dizer sobre isto. O versículo é tão claro, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio diz isto às igrejas a quem escreve, e as igrejas somos nós, pessoas que constituem comunidades locais. Como sabem, o livro de Apocalipse aparece logo no início, em cartas que são enviadas a 7 igrejas, independentemente do nosso entendimento sobre aquilo. Aquelas igrejas representam grupos de pessoas que tinham uma fé em Jesus. E Jesus está a dizer estas palavras logo na parte final deste grande livro do Apocalipse. Eis que venho sem demora. Como sabem, esta ideia de demora subentende a necessidade da espera, não é? E sabem, às vezes nós temos dificuldades porque alguns dizem, então, mas isso já foi dito há tanto tempo. Sim, mas sabem que a espera prolonga-se cronologicamente no tempo de acordo com aquilo que cada um de nós tem ou espera. Há pessoas que esperam por uma coisa 2 minutos, outros esperam anos, outros esperam, sei lá, percebem? A espera cronológica não tem nada a ver com aquilo que nós possamos entender de que Jesus se esqueceu, ou ao final de contas já lá vão 2000 anos e ele nunca mais vem. É porque esta ideia de venho sem demora significa a necessidade de cada um de nós estar cronológico no tempo à espera. E como nós sabemos, todos nós esperamos o tempo que nós quisermos pelas coisas. Às vezes não é bem o que quisermos, mas é aquilo que se pode. Se calhar alguém aqui espera por um Maserati, não é? Vê-se pouco, pode ser. Já se vê muitos, Teslas vê-se muitos por aí. Isso já começa a ser comum, não é? Lá na nossa praça tem 2 todos os dias. Não é? Portanto, um Maserati pode ser. Pode ser Zé, não? Então podes dizer um tridente? Ok, tudo bem. Estás a complicar mais, mas pronto. Aí acho que ninguém lá chega, mas pronto, tudo bem. Então, há pessoas que esperam muito tempo, outros esperam menos tempo. O venho sem demora significa a capacidade que nós temos de estar no tempo, esperando que ele venha. Isso significa, se o Zé quiser um tridente, ele não vai poder ir, por exemplo, ao Touro e Galo comer todos os dias, não é? Ah, tem o tridente, sim, está bem. Mas pronto, está certo. Está certo, é isso. Tens problemas com o tridente? Então, o que é que acontece? Se nós queremos as coisas, nós temos que estar no tempo à espera, fazendo com que isso possa ser possível, não é? Então, isso significa que o venho sem demora é isto mesmo. É nós estarmos no tempo procurando fazer com que, quando o Mestre vier, ele, na verdade, nos possa recompensar. Portanto, ninguém tenha dúvidas nenhumas de que, se é verdade que a salvação acontece na vida das pessoas pela graça do Senhor, é verdade também acontece que Jesus vai dar o galardão a cada um. E agora reparem na parte final. Segundo as suas obras. Essas obras não são resultado do que eu quero. São resultado da obra que Cristo fez na minha vida. Só é possível agradar a Deus por causa daquilo que Deus faz em nós. E é por isso que, quando Ele nos salva, Ele faz uma outra coisa connosco. Ele dá-nos uma nova natureza. É através dessa nova natureza que é possível nós podermos produzir essas boas obras acerca das quais nós um dia responderemos e receberemos o galardão. Portanto, o que estamos a dizer é algo que deve ser trazido para dentro dos nossos corações e fazer-nos perceber que a vida cristã resulta da obra que Cristo fez, mas a vida cristã que Cristo trouxe para a minha vida pressupõe que eu seja uma pessoa que corresponde à matriz que veio para a minha própria vida. Há uma natureza em nós, e é por isso que Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
As coisas do passado não podem impedir aquilo que se faz novo. É esse o sentido. Portanto, o galardão é alguma coisa que nós vamos merecer em função daquilo que nós fazemos. Certo? Vamos prosseguir. 1 Tessalonicenses diz-nos estas palavras: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? De facto, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, é curioso porque às quartas-feiras estamos a estudar esta carta, ele diz, afinal de contas, em quem é que nós nos gloriamos? Senão em vocês. Porquê? Porque Paulo tinha levado o Evangelho aos Tessalonicenses e o que aconteceu foi que quando ele olhava para aquelas pessoas que se tinham convertido como resultado da sua instrumentalidade, isto é, ele como servo do Senhor, reparem o que é que ele diz: de facto, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Esta coroa faz-nos lembrar a coroa da alegria. A Bíblia fala de uma recompensa, não é, que é trazida para a vida do cristão e designa esta ideia da alegria. E porquê? São todos aqueles que, na verdade, são resultado do trabalho de outros na nossa própria vida. Temos falado um pouco sobre isto. Para aqueles que levam outros a Jesus, há uma coroa, há uma recompensa. Nós falámos sobre isto ultimamente quando falámos da necessidade de nós podermos falar aos outros um a um. Não foi há muito tempo que falámos sobre isto. E, meus irmãos, não vale a pena nós nos escondermos atrás daquilo que é bonito na vida cristã, sem que nós percebamos que há responsabilidades de cada um de nós. Vida cristã implica responsabilidade para com Cristo, assim como Cristo, pela sua própria vontade, implicou salvar-nos daquilo que era a morte eterna nas nossas próprias vidas. Então, existe uma coroa, uma recompensa, chamada a recompensa da alegria ou a coroa da alegria, para aqueles que se preocupam em transmitir aos outros essa mesma salvação que lhes foi dada a eles. Aqueles que se esforçam para levar outros ao conhecimento da salvação, um dia receberão a coroa da alegria. Por isso, a vida cristã implica serviço, implica ação. A vida cristã não pede de nós apenas sermos frequentadores de um lugar de culto aos domingos. A vida cristã pede que nós somos matriz daquilo que foi trazido para a nossa própria vida. Cristo salvou-nos para que nós percebêssemos quem somos e, em resultado do que somos, possamos fazer o que devemos fazer. E por isso, nesta perspectiva, a palavra de Deus nos instrui que a nossa própria vida deve estar de alguma forma envolvida com a vida de outros. É por isso que o mandamento, o Senhor Jesus quase colou o mandamento do outro ao mandamento do amar a Deus. Quando Jesus condensou e disse que o mandamento era ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu recebi este presente sem merecer e nada faço para que outros recebam também esse presente, então significa que provavelmente a apreciação que eu faço do meu presente, se calhar, não é assim tão valioso quanto se possa pensar. Porque se nós valorizamos a salvação que foi trazida para a nossa vida, significa que nós devíamos valorizar a salvação que deve acontecer na vida de outros. E é por isso que Paulo diz: vocês são a minha coroa da alegria. Porquê? Porque todas as vezes que penso em vocês, da maneira como vos levei o Evangelho, da maneira como trabalhei para que vocês pudessem conhecer a Cristo, isso para mim é uma alegria. E por isso, o Senhor dará recompensa a todo aquele que, na verdade, se esforçar por trabalhar para que outros conheçam a Jesus. Isso pode ser feito individualmente ou coletivamente. Mas isso deve ser feito com dedicação. Deve ser feito com zelo. Quando nós recebemos algo valioso para as nossas vidas, nós temos o gosto de que outros também possam receber o mesmo. Então a Bíblia nos chama a atenção para uma necessidade forte, que é
há recompensa para todo aquele que trabalhar a favor da salvação dos outros. Uma das coisas mais significativas da minha própria vida enquanto obreiro do Senhor é lembrar-me daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles adolescentes, daqueles jovens que, na verdade, tiveram compreensão da salvação através da proclamação da mensagem que eu próprio tive o privilégio de anunciar. Essas pessoas são a minha alegria. Pode haver outras alegrias na minha vida, mas essas são as melhores. De vez em quando encontro-me com eles, de vez em quando olho para eles, penso neles, oro por eles, e como aquilo traz tanta alegria à minha própria vida. Um dia estávamos numa reunião de professores da escola dominical e estávamos numa formação e de repente levanta-se um rapaz e começa a dar o testemunho da sua, como é que tinha conhecido a Cristo como Salvador. Era o João. Eu nem o conhecia pessoalmente já. Ele tinha mudado. Ele era uma criança bem pequena e tínhamos feito algum trabalho especial com o João, onde ele estava, e já tinham passado cerca de 12, 13 anos, e o João era agora um jovem que estava a preparar-se para ser professor de escola dominical. E ele se identificou. Anos atrás, naquele contexto, explicou claramente o que tinha acontecido. A alegria veio ao nosso coração, e isto é algo que nos deve fazer perceber que a nossa responsabilidade neste mundo deve ser o resultado da gratidão que nós sentimos por sermos pessoas que compreendem a salvação em Jesus. Se nós temos esta alegria de conhecer Jesus porque não merecemos, mas Ele nos concede isso, então não resta outra coisa que nós trabalharmos para que outros tenham a mesma alegria que a salvação traz também. Esta é uma primeira nota a respeito daquilo que se chama a coroa da alegria. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, diz-nos: agora que me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A segunda coroa que a Bíblia fala é a coroa da justiça. Reparem o que é que Paulo diz. Ele está a dizer que há uma coroa que está reservada. Esta coroa tem a ver com a obra de Cristo. Tem a ver com aquilo que, na verdade, Cristo fez. Sem a justiça de Jesus, nenhum de nós seria salvo. O que Ele fez foi que Ele creditou, Deus o Pai creditou a justiça da obra de Cristo na nossa própria vida. Lembra-se do que é que Paulo, quando ele diz que a nossa dívida foi saldada e foi cravada uma fatura a zeros? Não? E é isto mesmo. Cristo pagou a culpa que nós tínhamos, saldou a nossa culpa diante de Deus e tornou-nos pessoas completamente isentas de qualquer tipo de culpa. Isto é resultado da justiça da obra de Cristo nas nossas próprias vidas. E por isso Paulo está a dizer: esta justiça, esta coroa da justiça vai estar presente. E ele diz que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual será o dia? Tudo indica que parece que será o dia da nossa partida. Quando nós partimos, meus irmãos, nós temos de ter consciência que o dia da nossa partida é o dia em que muita coisa se acaba. Começa uma realidade junto do Senhor eterna, mas ficaram para trás os momentos de oportunidade enquanto estivemos na terra. Nesse dia, a coroa da justiça é-nos dada e Ele diz-me: se nós amamos a sua vinda. O que é que isto implica? Implica, todos aqueles que amam a vinda do Senhor, significa que são pessoas que vão estar todos os dias atentos para não serem surpreendidos. Às vezes há coisas boas. Quando nos dão um presente, nós ficamos surpreendidos, sobretudo quando não esperamos. Mas receber uma recompensa sem estarmos preparados é uma coisa dura e desagradável até. Estamos prontos para receber o presente e sermos surpreendidos, mesmo quando não esperamos.
mas não estamos assim tão preparados para recebermos uma recompensa quando, sobretudo, não trabalhamos para ela. E é isso que Paulo está a dizer. Nós devemos amar a vinda do Senhor Jesus. Porquê? Porque ao amarmos esse regresso do Senhor, isso implica que nós estejamos todos os dias atentos, ativos, capazes de cumprir, de realizar aquilo que é a obra do Senhor. E ele diz mais: não só eu, mas todos aqueles que amam a vida do Senhor. A grande pergunta que se coloca aqui é, na verdade, como é que podemos amar a vinda do Senhor? Quando se levanta de manhã, alguma vez se lembra, Jesus pode voltar hoje? Faz esse exercício? Não, pois não. Mas nós que dizemos que Ele virá a qualquer momento, devíamos estar muito mais atentos, não é? Devíamos ser capazes de começar o dia com Jesus, dizendo: Senhor, Tu podes vir hoje. E a grande questão é esta: se Ele vier naquele momento, como estamos nós? O nosso comportamento, a nossa atitude, onde está o nosso coração? Onde estão os nossos objetivos? Com que propósito nós estamos a viver a vida? É isso que na verdade nos é pedido. É que nós estejamos atentos, capazes de perceber que o Senhor Jesus pode voltar naquele momento, porque ninguém vai receber uma notícia em casa a dizer que Jesus vai voltar amanhã. Diz o texto que Ele virá de forma surpreendente, e a grande questão é: essa coroa da justiça vai-nos ser dada da forma como, de uma forma mais intensa ou menos intensa, nós aguardamos e esperamos por essa volta. Não apenas de o vermos nos ares, não apenas de vermos acontecimentos que se vão dar naquela altura, mas acima de tudo pela esperança, pela ânsia até de estarmos preparados para recebê-lo. Há várias formas de nós recebermos as pessoas, não há? Não só em nossa casa. Eu lembro que até mesmo quando nossos filhos eram mais velhos, eu já sabia o que é que se tinha passado em casa, da maneira como o Ruben vinha receber-me quando eu chegava. E ele está ali, ele sabe muito bem, não é? Se ele vinha todo coração aberto e de braços abertos, papá, eu sabia que a coisa tinha corrido bem. Quando ele não aparecia com essa efusividade, então significava que a coisa tinha corrido de alguma forma mal. E, meus irmãos, é este o sentido. Se nós estivermos preparados para receber Jesus, nós vamos olhar para a nossa própria vida e perceber que o dia a dia nos pede um entendimento de que Ele pode vir logo. Ele pode vir hoje. Isso significa: será que a maior parte dos cristãos vai estar a receber Jesus com os braços abertos? Ou procurará esconder-se? Lembras o que é que diz o texto? Que muitos fugirão para os montes. Muitos, se possível, esconderão a sua face. Porquê? Porque não estão preparados. Esta segunda coroa fala-nos disto. Da necessidade que nós temos de ajustar as nossas vidas ao desejo de Deus. De deixar que os nossos corações se concentrem nesse Deus que fez a obra, nesse Jesus que pagou o preço. Isso significa que o nosso dia-a-dia, ainda que cheio de atividades, pedindo de nós tanta coisa, às vezes pedindo de nós mais do que nós temos para dar, que não seja isso que na verdade nos faz esquecer este desejo enorme, esta grande vontade e esta boa esperança de se receber Jesus cada dia, se necessário for. Estarmos preparados para isso. Acordarmos o nosso dia dizendo: Senhor, obrigado porque me deste mais um dia de vida. E eu quero preparar-me para receber-te hoje, se assim for. Isto implica tanta coisa na nossa vida, como, por exemplo, mantermos uma atitude de completa contrição. E, meus irmãos, às vezes temos uma tendência, quando conseguimos, de chegar ao final do dia e ter um tempo com Deus para dizer a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não percebo porque é que nós temos que esperar pelo final do dia para pedir perdão ao Senhor por qualquer coisa errada que fizemos. Porque o Senhor
é aquele que está connosco de uma forma constante, e será bom que nós não deixemos que os pecados permaneçam na nossa vida, porque não há razão para isso. Não é preciso esperar pela noite para nós termos um coração contrito. Isso significa estarmos constantemente preparados para receber o Senhor. Porque ninguém quer ser apanhado em pecado quando o Senhor vier. Isso implica preparação também. A coroa da justiça pede-nos isso. É nós amarmos a vinda do Senhor. Às vezes nós temos dificuldades em entender o que é que isso significa quando falamos da ideia de contrição. Se nós temos um Deus que está disponível para nos perdoar a qualquer hora, que não tem o consultório fechado, nem um horário para nos atender, significa que quando nós sentimos que existe alguma coisa na nossa vida que não agrada ao Senhor, faz todo o sentido que nesse momento imediato nós possamos pedir ao Senhor perdão por aquilo que Ele já alcançou para nós. E sabem, isso traz uma alegria para as nossas vidas indescritível. Porquê? Porque o pecado pesa-nos. O pecado carrega sobre nós. E a maior parte das vezes nós não entendemos porque é que continuamos com esse peso em nós, quando afinal Jesus está pronto para, através de uma confissão, perdoar o nosso pecado. Se há alguma coisa que não faz sentido na vida cristã, é nós carregarmos uma culpa que já não existe. É nós vivermos adormecidos com coisas na nossa vida que Deus já resolveu e que nós teimamos em resolver. Se há alguma coisa que na verdade deve desconsiderar a obra de Jesus nos nossos corações, é quando nós temos oportunidade de ver a nossa limitação resolvida e nós não o fazemos. Eu creio que vale a pena nós considerarmos isso esta manhã. O galardão implica uma recompensa que o Senhor nos vai dar. Isso significa que Ele fez por nós o que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Mas Ele pede-nos que nós façamos aquilo que Ele torna possível, através de uma nova natureza que Ele nos traz. Nenhum de nós, verdadeiro discípulo de Jesus, pode dizer: eu não sou capaz, porque em Cristo nós podemos tudo. É possível viver as nossas lutas, derrotar os nossos gigantes, vencer os nossos medos, porque em nós está quem é maior do que nós. E todo o sentido que nós temos nesta ideia da recompensa deve encorajar-nos para perceber aquilo que o Senhor Jesus disse na parábola que Ele contou. Servo bom e fiel, sobre o pouco se foste fiel, sobre o muito te colocarei. Isto é sério, isto é verdade. A vida cristã e o que o mundo pede da Igreja hoje não é que nós sejamos meros frequentadores de lugares de culto, mas somos pessoas que, no contexto difícil ou menos difícil, têm um sentido de eternidade que nos remete para um esforço de sermos discípulos de Cristo neste mundo. Porquê? Porque se é verdade que recebemos o presente, há um prémio que está à nossa espera. E falar o contrário disto é não pregar o Evangelho. Não para a salvação, mas como resultado da salvação. Por último, o Senhor diz que até as dificuldades de vivermos o dia a dia Ele resolve. Ele diz que não devem estar inquietos por nada. E Ele deu-nos esta nova natureza. Já percebeu que você é uma nova pessoa? Há muito tempo. Já percebeu que você tem uma nova natureza que o habilita a ser vencedor?
habilita-o a conseguir alcançar diante de Deus os favores que Deus quer dar a cada um de nós. Coroa da alegria, coroa da justiça. 2 coroas. Elas são 5. Próxima semana vemos as outras 3. Mas vamos pensar nisso ao longo desta semana. Deus, tu foste tão bom para mim que me deste esse presente que eu não merecia. Torna-nos conscientes de que a vida cristã pede de nós exercício de fé. Ele capacitou-nos para nós sermos essas pessoas que mostram essa luz que irradia ao mundo. Tu não precisas produzir luz própria. Tu não és uma estrela. Nós somos astros. É o que diz Pedro. Somos astros, não estrelas. Não estamos a produzir luz própria. A luz vem de Cristo. Nós refletimos a luz de Cristo. Isto significa ter consciência de que existe um prémio para cada um de nós. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado entre nós. O teu reino venha em intensidade para as nossas vidas. E, Senhor, a tua vontade se cumpra em nós, como se cumpre no céu. Pai nosso, ajuda-nos a termos consciência de que, assim como tu nos deste uma preciosa salvação, tu pedes de nós o exercício da recompensa que está destinada e pronta para ser dada a todos aqueles que são fiéis, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, Deus. Ajuda-nos a percebermos que a vida cristã pede de nós exercício de fé constante. Escolhas do lado de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, porque chegará o dia em que não haverá um tribunal para nós, mas há um lugar de recompensa que é dado a cada um de nós por termos levado a sério o que Jesus nos pediu. Fica connosco e faz-nos refletir sobre estas verdades em nome de Jesus. Amém. Deus nos ama e porque Ele nos ama tanto, Ele por sua graça nos dá o presente da salvação. Então vamos cantar com alegria que Deus nos ama e o seu amor faz todas as coisas novas. Pela graça, sai do seu amor.
nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor que mudava, que deu seu amor, faz todas as coisas novas. Não iremos jamais, porque puseste nós, sabemos ganhar, sabemos ganhar, iremos confiar, todo nosso ser encaminhar, sabemos ganhar, sabemos ganhar, sabemos ganhar, sabemos ganhar, sabemos ganhar, sabemos Senhor, que esta manhã, neste lugar, o Teu Espírito nos tenha mostrado, através da Tua Palavra, alguma verdade nova a nosso respeito, Senhor. E que nós tenhamos consciência e valorizemos essa salvação tão grande que nos foi dada, esse dom inefável. E saibamos, Senhor, reproduzir na nossa vida essas características da vida cristã que nos pedem que nós sejamos conscientes de que há recompensas para todo aquele que te é fiel. Que isso, Senhor, interfira com o nosso viver, com a nossa maneira de estar, com as nossas escolhas. Faz-nos perceber o privilégio eterno que temos de ser Teus filhos. E que isso possa ser, Senhor, passado também na maneira como vivemos. Dá-nos encorajamento, Senhor, através do Teu Espírito, mostra-nos a necessidade onde precisamos de melhorar a nossa vida e sermos melhores discípulos. Em nome de Cristo. Amém. Amém.